Pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, vamos aprender que o osciloscópio é um instrumento de extrema importância para fazer análise de sinais elétricos. O osciloscópio, portanto, é um instrumento que exibe graficamente os sinais elétricos provenientes aí da sua ponta de prova, em geral na forma de tensão, versus o tempo. Então, tem que prestar muita atenção que eu tenho sempre duas medidas. No eixo X, aqui embaixo, ó, eu tenho a variação do sinal na linha do tempo. E aqui, ó, no eixo Y, a variação do sinal na forma da amplitude aqui, onde eu meço a tensão. Vamos apresentar aqui as principais aplicações. Então, a principal delas é observar a forma de um sinal, a forma de onda de um sinal, medir a amplitude do sinal, medir a frequência desse sinal, medir o tempo entre dois eventos e observar se o sinal é de corrente contínua ou de corrente alternada. E também fazer observação do ruído existente aí em um sinal. É importante ressaltar aqui que a medição de corrente só é possível por meio de uma ponta de prova especial. A ponta de prova convencional, eu só consigo fazer medições de tensão. Vamos passar uma ideia aqui de como é o diagrama de blocos interno do osciloscópio. Então, o sinal de entrada, pessoal, ele é adquirido aqui pela ponta de prova e passa aqui por um amplificador de entrada vertical analógico, que vai condicionar o sinal, né, coletando essas amostras aí e convertendo essas amostras aqui no conversor analógico digital, né, que vai ser armazenada na memória do meu osciloscópio, certo? E em seguida esse sinal aí vai ser coletado e armazenado na memória e depois vai ser reconstruído na forma de exibição no display. Agora nós vamos falar a respeito dos principais controles e conectores aí do osciloscópio. Então, aqui na parte superior desse modelo que nós temos aí, ó, o botão liga e desliga. Então, está na parte superior, certo? Aqui na parte frontal dele, né, eu tenho o botão aqui de configuração padrão, que é o Default Setup, né? Ok? Então, eu posso, após ligar, pressionar aqui a configuração padrão para ele definir um ponto conhecido por osciloscópio, certo? Na parte inferior aqui, ó, eu tenho a entrada do canal 1 e aqui a entrada do canal 2. Então eu tenho um osciloscópio aqui que a gente chama de duplo traço. Ele pode trabalhar com dois sinais, medição de dois sinais simultâneos, tá? A ponta de prova aqui usa um conector BNC, tá? E logo ao lado aqui nós temos aqui os conectores de aterramento e um conector aqui que é o probe, que ele gera um sinal padrão aqui para calibrar a ponta de prova. Então, quando você conectar a ponta de prova aqui, é recomendado fazer a calibração dele. Então, conecta a ponta de prova aqui e a garrinha jacaré conecta aqui no probe para identificar se o sinal que ele está lendo aqui, está fazendo a amostragem aqui, é o mesmo que está indicado aqui no padrão do osciloscópio. Então, aí, por exemplo, pode ser aqui 1 kHz e 2 VPP, um exemplo, certo? Aqui muda de acordo com o osciloscópio, tá? Ok? É isso aí. Os controles de um osciloscópio típico, pessoal, eles são agrupados aqui em três grandes áreas, né? Como a gente pode destacar aqui, ó, os controles verticais, os controles horizontais na parte central e
os controles de acionamento, que tem a ver com a parte, principalmente a parte de sincronismo, certo? Então, nos controles verticais, eu tenho aqui separado a posição do traço e o ganho de tensão, a escala dele. Então, se você pode observar aqui, ó, tem um botãozinho 1 e 2, certo? Então, o 1 aqui, o que está alinhado com ele, controla a posição do traço na tela e a escala, só do canal 1, e aqui a posição e traço da tela do canal 2. O controle horizontal aqui, pessoal, ele é comum, ó, é um para os dois canais. Então, a posição do traço na horizontal, se você variar esse botão, ele vai mexer nos dois sinais ao mesmo tempo. A mesma coisa para a escala, certo? E aqui os controles de acionamento, que é o controle de sincronismo do sinal, também é comum. O nível de sincronismo aqui é comum, tá? Perfeito? Então aí, algumas dicas, né, que eu vou citar. Então, se a tarefa é relacionada ao eixo vertical do osciloscópio, geralmente tensão, o eixo horizontal é geralmente o tempo, trigger ou alguma outra função, isso aí vai tornar a sua tarefa mais fácil, né, de encontrar qual controle ou o menu correto que você deve atuar. Se você pressionar o botão do painel frontal, geralmente ele vai exibir o menu do primeiro nível do lado direito do display. Os itens do menu são logicamente priorizados de cima para baixo. Se forem selecionados nessa ordem, a configuração deve ser direta. Se o LED próximo ao controle de múltiplas funções estiver aceso, isso indica que o controle de múltiplas funções do painel poderá ser usado para alterar a seleção do menu destacada. Tá? Vamos falar de como interpretar aqui o display do nosso osciloscópio, tá? Então, o botão do eixo do canal 1, ele é amarelo, e a maioria dos elementos do display se relaciona ao sinal 1 também é amarelo, então como a gente pode ver aqui, ó, certo? No display, os seguintes itens são exibidos em amarelo para indicar que são associados ao canal 1, certo? A forma de onda, né? O indicador de nível de aterramento, o indicador de nível de trigger, certo? A leitura da escala, certo? Na parte inferior aqui, ó, é o que tá falando, o canal 1 está ajustado para 2 volts por divisão, certo? O canal 2, que é a onda azul, né, aqui tá meio esverdeadinho, mas é azul lá na hora que aparece, também, ó, o canal 2 está ajustado para mais 2 volts por divisão, certo? Ok? Então aí vocês reparam na cor, né, na diferença da cor do indicador aqui, tá? Então está codificado por cor, certo? O que mais aqui, ó? Aqui a forma de onda do canal 2, aqui o nível e origem do trigger, né? Ou seja, a fonte de sincronismo está pelo canal 1, ok? E aqui a leitura da frequência do trigger, então aqui a leitura da frequência mesmo, certo? Ok? Então está medindo aqui uma frequência, certo? Do canal 1, ó, tá amarelinho, de 1 kHz. Okay? E aqui no centro, esse M aqui, 5,0 milissegundo, é a escala horizontal, quanto vale cada divisão na horizontal. Aqui, ó, nós vamos ver como interpretar esse sinal aqui, ó. Então, primeiro, né, a posição do trigger aqui está no 0, né, ou seja, a referência do meu ponto horizontal está aqui no 0. Então, se eu for fazer a leitura horizontal, o ideal é pegar esse ponto como referência e fazer a medida para a direita, certo? Você precisa de um ponto de referência, então aqui seria o 0, tá? O 0 do canal 1, que é o que eu estou lendo, ele está aqui, ó. Então aqui nessa linha ele está indicado aqui por esse número 1 aqui, ó, que é o 0 volt, vamos pensar assim. Então tensão eu meço na vertical, certo? Então vamos analisar aqui, ó.
partindo do zero, subindo para vertical, eu tenho aqui, ó, o sinal passou a primeira divisão, passou a segunda, certo? Mas não chegou na terceira, está bem no meio do caminho aqui, ó. Então, eu estou ocupando aqui 2 divisões e meia, perfeito. A escala desse canal aí vertical está aqui embaixo, ó, 2 volts. Então, eu tenho que fazer 2 volts vezes 2 divisões e meia, que vai me dar 5 volts de pico, certo? 5 volts de amplitude aqui, ó, tá? Que é o que ele está medindo aqui, ó. Se você olhar, ele está marcando 5,04 volts, tá? Então, óbvio, ele está fazendo a medição bem precisa aqui, né? Então, eu estou fazendo a medição de um modo mais grosseiro, contando as escalas, certo? Então, isso aí na medição no vertical. No horizontal, como eu disse, eu vou partir do zero aqui para a direita. Então, eu tenho um ciclo do sinal, ó, a parte que ele vai para 5 volts, volta para zero. Aqui nesse ponto é onde ele se repete. Então, daqui do zero até aqui, ó, é um ciclo desse sinal. Então, eu quero saber quanto tempo dura esse ciclo. Esse ciclo dura uma divisão, 2, 3, 4 divisões. Então, para saber o tempo total, eu tenho que multiplicar 4 divisões pela base de tempo, que está aqui embaixo, ó, certo? A base de tempo, ok? É 250 microsegundos, ok? Se eu multiplicar 1, 2, 3, 4 divisões vezes 250 microsegundos, vai me dar 1000 microsegundos, que é igual a 1 milissegundo, certo? Então, o tempo aqui do sinal, desde que ele começou aqui, saiu do zero, foi para 5, voltou para 0, e quando ele ia mudar de novo, né, leva 1 milissegundo, certo? Dividindo 1 milissegundo, aliás, dividindo 1 pela frequência, ou melhor, dividindo 1 pelo tempo, eu tenho a frequência, que é de 1 kHz, que está aqui. Certo? Agora eu tenho esse sinal, pessoal, e aí vocês têm que passar para mim aí qual que é a tensão de pico a pico desse sinal, né? Ok? Qual que é a amplitude desse sinal aqui, ó? Lembrando que aqui onde está o número 1 é o zero. Eu quero medir tensão. Tensão é na vertical, certo? Então, tensão na vertical, certo? Já deu tempo de vocês pensarem, calcularem, ok? Não quero saber frequência, eu quero saber só a tensão, só a amplitude do sinal aqui, o pico a pico desse sinal aí, tá? Eu excluí aqui, ó. Então, quanto vale cada divisão? Tá aqui. Quantas divisões eu tenho? Certo? E aí vem a resposta, ó. Então, eu tenho 3,3 volts aproximadamente aí. Certo? Porque cada divisão é 1 volt. E eu estou passando aqui, ó, 3 divisões e mais 1, 2, né? 2 subdivisões aqui aproximadamente, tá, pessoal? Tá? Se eu medir aqui 3,5 aqui, olhando, né, ó. Tá? Agora aqui o objetivo é determinar qual período do sinal. Lembra, o período é medido em segundo, certo? Então, período eu meço na horizontal. Primeiro, tem que ver onde está zerado, quanto que é a minha referência. Olha a seta aqui, ó, do trigger, ó. Tá? A seta, desculpa, da posição inicial onde eu coloquei o meu cursor aqui, onde é meu zero. Então, essa linha aqui é meu zero. Vou medir para cá, ó, o ciclo, né? Ele começa aqui, vai para tensão de 3,3 que a gente já determinou, desce, quando ele repetir eu paro. Pronto, aí ele vai repetir. Então, o ciclo começa aqui e acaba aqui, ó. Certo? A escala está aqui embaixo, ó, 100 nanosegundos. Então, já deu tempo de você calcular aí, né? Tá? Vamos ver a resposta, ó. Então, o ciclo aí é de 800 nanosegundos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. 8 divisões vezes 100 nano, 800 nanosegundos. Por que a frequência é cerca de 1250
ou melhor, 1,250 MHz, porque 1 dividido por 800 nanosegundos vai dar essa frequência aqui, ó. Nesta etapa, nós vamos ver aqui a relação entre a escala, né, vertical e a posição do sinal aqui na tela. Então, tem dois sinais aqui, ó, esse da esquerda e esse da direita. Aparentemente aqui, ó, eles têm amplitudes diferentes. Então, à primeira vista, você pode imaginar que tem um sinal com uma tensão maior aqui do lado esquerdo e do lado direito uma tensão menor. Porém, a tensão em ambos os casos aqui é a mesma praticamente, certo? Então, o que eu tenho que observar aqui? Vamos olhar esse sinal da esquerda aqui, ó. Olha a escala que eu estou aqui. Escala de 1 volt por divisão. Olha a escala que eu estou aqui. 2 volts por divisão. Certo? Perfeito, pessoal? Então, eu tenho aqui, olhando na esquerda, né, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Tenho 5 volts de pico a pico aqui, ó. Tá? 5 volts de amplitude. E nesse aqui, ó, eu tenho 2 divisões e meia vezes 2, 5 volts também, aproximadamente aí de pico a pico, né, de amplitude. Certo? Então tem que prestar muita atenção aí na escala, ó. Certo? E não, principalmente quando você está comparando dois sinais aí. E eu estou trabalhando aqui a função horizontal. Então, observando aqui o sinal da esquerda e da direita, eu vejo aqui, do lado esquerdo tem mais repetição. Opa, esse sinal aqui tem uma frequência maior do que esse aqui. E não é bem assim, certo? Então, dois sinais aqui, pessoal, tem a mesma frequência. Ok? O que mudou aqui, ó? A base de tempo. Esse aqui, ó, é de 500 microsegundos. Então, vamos medir aqui, ó. Aqui é o 0, certo? Vou medir o tempo para a direita aqui, ó. Ele está 2 divisões para a direita. Vezes 500 micro dá 1000 micro, ou seja, 1 milissegundo. Então, frequência é 1 dividido pelo tempo, 1 dividido pelo período. 1 dividido por 1 milissegundo dá 1 kHz, que está aqui, ó. E esse sinal aqui, tá? Esse sinal aqui, ó, ele também está medindo 1 kHz, ó, certo? Ele está medindo 1 kHz, tá? Porque a base de tempo aqui, ó, é 10 microsegundos, então está fazendo a mesma medida, certo? Então, prestar atenção e tomar cuidado com isso aí. Falando um pouco a respeito das pontas de prova, pessoal, certo? Então, esse aqui é a característica dela, onde eu tenho aqui o conector VNC, esse aqui vai no corpo do osciloscópio, então você encaixa, ele tem um rasgo aqui, você encaixa e gira para travar, certo? E destrava e tira, sem esforço, né? Se estiver fazendo força, é errado. Aqui, a ponta de prova, certo? Aqui tem uma garrinha jacaré, tem uma mola aqui para ficar preso no componente ou no ponto que você vai fazer a medida. Normalmente você consegue tirar essa parte também e fica um pontinho bem fininho aqui. E aqui a garra jacaré, que é o terra. Então, aqui a garra jacaré tem que ir na referência de onde você vai medir. O sinal do osciloscópio, pessoal, ele é recebido por meio dessa ponta aí, né? Então, ele que possibilita a ligação do meio externo com o osciloscópio. Um detalhe importante é que essa ponta aqui pode ser atenuada ou não, né? Atenuada significa o quê? Que ela divide o sinal aqui medido e entrega para o osciloscópio aqui, por exemplo. Se ele tem a atenuação de 10 volts aqui, aliás, de 10 vezes. Então, o sinal medido aqui vai ser dividido por 10. Então, se eu tenho 10 volts na ponta, dividido por 10, ele entrega um só para o osciloscópio fazer a medida. Certo? Então, você tem que prestar atenção nisso aí também. Se está usando a ponta atenuada, porque de repente você pode ter a leitura do sinal aqui medindo errado porque não prestou atenção que a ponta estava atenuada, certo? Outro detalhe importante também, as pontas normalmente aqui no corpo, perto da ponta BNC, tem um capacitor de compensação para corrigir distorções de sinais, né? Então às vezes você está medindo um sinal lá, está esperando um quadrado, ele está meio arredondado na ponta, ou está mostrando algum ruído, algum pico, pode ser ajuste da atenuação. Aprendemos hoje, então, turma, que com o osciloscópio eu consigo observar sinais, a forma de onda do sinal, medir a tensão, a frequência e o tempo entre dois eventos.
Vimos também aí que ele possui ajuste de traço, controle, né, de ajuste de traço, entrada de sinal vertical, horizontal, sincronismo, ganho de tensão e base de tempo e aplicação de cada um deles aí. Com relação à ponta de prova, nós aprendemos aí que ela conecta ao meio externo ao osciloscópio, que ela pode ter atenuação também, pessoal. Muito obrigado, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês nesta etapa. Abraços!